Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do nosso curso de álgebra linear. No vídeo anterior nós falamos então sobre somas de subespaços de um espaço vetorial e nesse vídeo de agora nós queremos falar então sobre um tipo especial de soma, que são as somas diretas, tá certo? Antes de nós começarmos o vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com a quem possa se interessar e, se possível, também vire membro do canal, que isso nos ajuda bastante, tá certo? Muito bem. Então, vamos usar a definição de soma direta para que a gente possa avançar, então, nesse vídeo. Então, vamos lá. Vamos considerar V um espaço vetorial sobre um corpo de escalares. Eu vou chamar esse corpo de K, tá? E vamos considerar dois subespaços desse espaço vetorial V. Um nós vamos chamar de V1 e o outro subespaço nós vamos chamar de V2. Quando que nós vamos dizer que o espaço V é a soma direta de V1 e V2? Para que ele seja a soma direta de V1 com V2, duas condições precisam estar satisfeitas. A primeira coisa, o V tem que ser a soma dos dois subespaços, ou seja, cada vetorzinho de V tem que ser escrito como a soma de dois vetores, um que está no V1 e o outro que está no V2. Então, essa é a primeira condição. A segunda condição significa que a interseção dos dois subespaços é nula. Então, quando essas duas condições aqui estiverem satisfeitas, você diz então que o seu espaço ele é a soma direta de V1 e V2. E você vai escrever nesse caso assim. Então, toda vez que em álgebra linear você vê essa escrita aqui, significa o quê? Que o espaço V ele é a soma dos dois subespaços que estão aparecendo aqui, e mais ainda, a interseção desses dois subespaços é nula. Isso aqui é bastante interessante, porque especialmente a segunda condição. Por que ela é muito interessante? Porque para ser uma soma direta, não basta apenas o espaço ser a soma dos dois subespaços. Não, isso não basta. Esses dois subespaços, eles têm que ser escolhidos de forma tão precisa que a interseção deles é a mínima possível. Como assim a mínima possível? Sim, o vetor nulo é a interseção mínima entre dois subespaços. Por quê? Porque o vetor nulo está em qualquer subespaço. Se ele está em qualquer subespaço, obviamente ele vai estar no V1 e no V2. Sempre isso vai acontecer. O vetor nulo sempre estará na interseção de quaisquer dois subespaços. Às vezes, tem mais gente no subespaço. Quando tem mais, às vezes tem mais gente na interseção dos subespaços. Quando tem mais vetores na interseção dos subespaços, a soma não vai ser direta. Tudo bem? Então não vai ter chance da soma ser direta. Por isso que eu falei, a interseção é mínima. Então, na soma direta, o espaço tem que ser a soma dos dois subespaços, e ainda a interseção tem que ser a mínima possível, no sentido de que só tem o vetor nulo lá dentro. Tá? Muito bem, vamos a dois exemplos. Na verdade, vamos a vários exemplos aqui. Né? Então, o primeiro deles é o que nós já vimos no vídeo anterior, e eu só não tinha falado ainda em soma direta. E nós consideramos esses dois subespaços aqui do R3. O V1 é esse plano aqui, o que tem a equação Z igual a 2x mais 3y. É um plano que passa na origem, né? E o espaço V2 é essa reta aqui, cujos pontos que pertencem a essa reta são na forma x, x e x, tá? Então, todas as coordenadas aqui dessa reta têm que ser iguais. Tá? Então, esses são os vetores que pertencem ao V2. Nós vimos no vídeo anterior que a soma desses dois subespaços é o próprio R3, e mais ainda, nós vimos que a interseção desses dois subespaços é o vetor nulo, e, portanto, nós temos que o R3 ele é a soma direta desses dois subespaços. Moral da história, eu acabei de quebrar o meu R3 como a soma de dois subespaços, de modo que a interseção desses subespaços, é a mínima possível. Tá certo? Muito bem, isso já não acontece com esses outros dois subespaços aqui do R3. O V1 são os vetores da seguinte forma, x, y e y. O V2 são os vetores da forma x, x e z. Ou seja, no primeiro, as duas últimas coordenadas são iguais,
no segundo aqui, as duas primeiras coordenadas são iguais. Nós vimos no vídeo anterior também que, embora a soma seja o R3, a soma dos dois subespaços é o R3, a interseção deles é diferente de zero. Na verdade, a interseção desses dois subespaços aqui, ó, é esse espaço aqui, ó, é formado pelos pontos que tem todas as três coordenadas iguais, tá certo? E, portanto, eu não posso falar que o R3 é a soma direta de V1 com V2. Ele é a soma de V1 e V2, mas ele não é a soma direta, tá? Soma direta não é. A interseção não é a mínima possível. A interseção desses dois subespaços é uma reta. Mas reta não é a interseção mínima de dois planos. A interseção mínima de dois planos é o vetor nulo, tá? E agora vamos a um exemplo. Vou ter escrito solução aqui. Não, tá errado, aqui é exemplo, tá? Mas isso não importa. Vamos a esse exemplo aqui. Que fala o seguinte: vamos pegar o espaço dos polinômios com coeficientes reais que tem grau no máximo 4. Né? Então, todos os polinômios desse espaço são da forma A0 mais A1x mais A2x² mais A2x ao cubo mais A4x². Então, esses são os vetores que estão nesse espaço vetorial aqui. E eu vou considerar os seguintes subespaços do R4, do R4 não, desse espaço de polinômios. Esse R2x aqui, que é o quê? O espaço de polinômios com grau no máximo 2. Então, os polinômios que estão neste subespaço são da forma A0, A1x, A2x². Soma desses caras. Tá? E eu vou considerar o R34 de x, aqui tem dois pontinhos, é só uma anotação aqui, né? Mas o que importa aqui é o significado desse subespaço. Ele é o espaço de polinômios que tem grau 3 e 4, tá? Juntamente com o polinômio nulo. Você consegue mostrar, não é muito difícil, de mostrar que esses dois caras aqui são, de fato, subespaços desse espaço de polinômios de grau no máximo 4. Isso aqui nós já mostramos que é subespaço dos polinômios, né? Esse primeiro, alguns vídeos anteriores, quando nós estudamos subespaços, e, portanto, ele vai ser subespaço aqui também, tá? Esse daqui, você pode pegar dois polinômios lá de dentro, que tem grau 3 e 4, por exemplo. Se você somar, eles vão continuar com o mesmo grau. Se você multiplicar por um escalar, os graus não vão mudar, né? Se você fizer uma mistura com o polinômio nulo, pega um polinômio de grau 3, 3 ou 4 e soma com o zero. Bom, vai continuar dando um polinômio de grau 3 ou 4. E assim por diante. Tá? Então, de fato, isso daqui também é um subespaço. Olha que coisa interessante. Se você pegar qualquer polinômio de grau no máximo 4, ele vai poder ser escrito como um polinômio de grau 3 e 4 ou o polinômio nulo, com um polinômio de grau no máximo 2. Você fala, para com isso. É verdade. Quer ver? Olha só. Olha para um típico polinômio que está nesse espaço aqui. Um típico polinômio que está nesse espaço é dessa forma aqui, ó. A0, A1x, A2x2, A3x3, A4x4. Eu vou quebrar ele em duas partes. Essa primeira parte aqui e essa parte de cá. Só que essa primeira parte aqui, A4x4 mais A3x3, isso aqui é um polinômio que está nesse subespaço aqui. Porque ele tem grau 3, ou tem grau 4, ou é o polinômio nulo. Se o A4 e o A3 forem iguais a zero, isso vai me dar o polinômio nulo. Ora, o polinômio nulo está nesse subespaço aqui. Se o A4 for diferente de zero, o meu polinômio tem grau 4. Se o meu A4 for zero e o A3 for diferente de zero, o polinômio tem grau 3. E está tudo certo. Esse polinômio, ele está aqui dentro. Mas esse outro polinômio aqui. Esse outro polinômio, ele tem grau menor ou igual a 2. Tem grau no máximo 2. Portanto, o que acontece? Os polinômios de grau no máximo 4, eles são escritos como a soma de dois subespaços. Dois subespaços. Os polinômios de grau no máximo 2 com os polinômios de grau 3 e 4 juntamente com o polinômio nulo. Mais ainda,
claramente esses dois subespaços têm interseção nula. Por quê? Olha, aqui só tem polinômios de grau 3 e 4 e um polinômio nulo. Aqui, ó, só tem polinômios de grau, no máximo, 2. Então, só tem um polinômio nulo lá dentro. Né? Nenhum polinômio diferente de zero pode ter grau, no máximo, 2 e grau 3 ou 4. Não dá. Né? Polinômio nulo não pode ser assim. Então, o único elemento que está nessa interseção é o polinômio nulo. E, portanto, o que eu tenho? Eu acabei de mostrar aqui que o espaço de polinômios de grau, no máximo 4, é a soma direta desses dois subespaços. Isso pode ser generalizado. Você não precisa pensar só para polinômios de grau no máximo 4. Você pode considerar os polinômios de grau no máximo n. Aqui, de novo, com coeficientes reais. Tá? E vamos pegar dois subespaços aqui. Vamos pegar o subespaço Rm-1 de x, que é o quê? O espaço de polinômios de grau, no máximo, m-1. E vamos pegar esse outro subespaço aqui, que eu vou denotar por essa forma, que é o espaço de polinômios com grau entre m e n. Aqui, ó, juntamente com o polinômio nulo, tá? Aqui o m é um número natural que está entre o 0 e o n, tá? Então, o n você pode escolher, e o m você pode escolher também, desde que o m seja maior que 0, menor que n. Então, números naturais. O que nós vamos mostrar? Que o Rnx, ele é a soma direta desses dois subespaços. Claramente, de novo, a interseção desses dois subespaços, obviamente, é o polinômio nulo. Por quê? Porque se você pegar um polinômio não nulo, suponha que existe um polinômio não nulo que está nesses dois subespaços. Por um lado, ele vai ter grau no máximo m-1. Por outro lado, ele vai ter grau entre m e n. Não dá. Não dá para ter um polinômio não nulo dessa forma. Então, a interseção desses dois subespaços, obviamente, é o polinômio nulo. E, portanto, o item B da definição de soma direta está atendido. Para mostrar o item A, nós vamos mostrar o seguinte, que qualquer polinômio do Rnx, ele pode ser escrito como a soma de um polinômio que está nesse subespaço com um polinômio que está nesse outro subespaço. Para isso, vamos pegar aqui, ó, um polinômio qualquer. Ele tem grau, no máximo, n, e nós vamos quebrar ele em dois pedaços. O primeiro pedaço é esse polinômio aqui, ó, que tem os coeficientes a n-1, etc., até o am, né? Até chegar aqui, o am está aqui no meio. Então, nós vamos quebrar ele, um polinômio do am, xm, para a esquerda, e do am-1, xm-1, até o a0, à direita. Então, literalmente, nós pegamos esse polinômio aqui e nós quebramos ele como essas duas somas. Um elemento está aqui e o outro elemento está cá. Né? O lado esquerdo, claramente, é um elemento que está aqui, ele tem grau entre m e n, tá? E esse outro aqui, ó, esse outro polinômio, ele é um polinômio que tem grau no máximo m-1. Na história, então, o Rnx, ele é a soma desses dois subespaços, a interseção é nula e, portanto, nós temos uma soma direta. Como caso particular disso daqui, nós podemos pegar o n igual a 4 e o m igual a 3. O que nós vamos ter, então? O R4x é o espaço de polinômios de grau no máximo 4. O R2, lembra que nós temos que pegar m-1 aqui, ó? Aqui é o Rm-1, de grau no máximo, nesse caso aqui, no máximo 2. E o R3, 4, então, x, vai ter os polinômios de grau entre 3 e 4, juntamente com o polinômio nulo. Né? Então, o que nós temos do exemplo genérico? Nós temos que essa soma direta aqui está valendo. E no exemplo anterior, nós vimos que isso aqui de fato acontece. Né? Então, nós podemos pegar o caso geral, aplicar para esses dois números aqui, e aí nós temos a quebra que nós queremos, ou nós podemos pegar o exemplo anterior, em que nós mostramos exatamente isso aqui também. Tá? Para nós finalizarmos, para nós fecharmos a conversa aqui, vamos a um resultado, um teorema, que, ele é genial, que ele fala o seguinte,
Se você tem, um espaço vetorial e dois subespaços desse espaço, então só tem uma chance do vetor do espaço V ser a soma direta de V1 com V2. E qual é essa chance? Quando todo elemento de V for escrito de forma única como a soma de um elemento de V1 com um elemento de V2. Você fala assim, não, mas isso aí não tem nada de novo, isso aqui é a definição. Não, isso não é a definição. A definição de soma direta fala: todo elemento do espaço é escrito como a soma de dois vetores, um que está em V1 e o outro que está em V2. A definição não fala em unicidade da escrita. E esse teorema fala, quando você tem uma soma direta, a forma de você quebrar um vetor, como soma de dois vetores, um em V1 e outro em V2, é única. E reciprocamente. Se a forma de escrever todo vetor como soma de um elemento de V1 por um elemento de V2 for única, então você tem, na verdade, uma soma direta. Tá? Então, isso é genial. Por quê? Quando você tem uma soma direta, a quebra de um vetor como soma de dois é única. Então, por exemplo, o vetor nulo. Como que você escreve o vetor nulo? Ele é a soma do vetor nulo com o vetor nulo. Não tem outra. Numa soma direta, não tem outra. Se você conseguir escrever o vetor nulo como a soma de dois outros vetores que não sejam nulos, a soma não vai ser direta. Olha que interessante, né? Então agora você tem formas alternativas de mostrar quando um espaço é a soma direta. E aqui, ó, eu gosto muito disso daqui, porque isso aqui está escrito em linguagem puramente matemática. O que praticamente só aparecem símbolos matemáticos. Né? Só linguagem matemática aqui. Exceto por 3 palavras. O E, conectivo E aqui está escrito 3 palavrinhas. E também, se você forçar um pouco a amizade, você consegue também substituir essas 3 palavrinhas aqui por símbolos matemáticos. Mas vamos lá. Em símbolos matemáticos, o que está dizendo? Que o espaço V é a soma direta de 2 subespaços, C e somente C. Para todo V pertencente a V, existem únicos, V1 em V1, V2 em V2, tais que V é a soma de V1 com V2. Esse símbolo aqui significa existe único. Tá? Então, nesse caso aqui, existem únicos vetores, um em V1, outro em V2, de forma que o V é escrito como a soma deles. Tá certo? Vamos à demonstração, então. Né? Aqui, como nós temos um C e somente C, nós temos que mostrar a ida e nós temos que mostrar a volta. Né? Primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos supor que V é a soma direta de V1 com V2. E o que nós vamos fazer? Nós vamos mostrar que a maneira de escrever todo vetor como a soma de dois vetorzinhos, um de V1 e outro de V2, ela é única. Tá? Então vamos supor isso aqui, V é a soma de V1 com V2. Então, olha só, não tem jeito, né? A definição já fala que para todo V existem dois vetores, um que está em V1, outro que está em V2, tá? Para somar isso daqui. O V é a soma desses dois. Acabou. Que esses caras existem? Eles existem. Porque se o espaço é soma direta de dois subespaços, ele é a soma deles e, portanto, esses dois vetores eu sei que existem. O problema não está na existência, o problema está na unicidade. E como eu quero mostrar a unicidade, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou supor que o meu vetor V, ele pode ser escrito de duas formas diferentes. E eu vou tentar chegar em alguma contradição, alguma coisa assim, né? Então vamos lá. Então eu vou supor que existe um vetorzinho em V, que é escrito como a soma de um elemento de V1 e um elemento de V2. Mas essa forma não é única. Ela pode ser escrita também como V1' e V2'. Claro, V1 e V1' estão em V1, V2 e V2' estão em V2. Aqui, nada demais. Só escrevi ele como soma de dois vetores de forma distinta. Bom, esses dois caras aqui, esses dois subespaços, eles são subespaços, né? V1 e V2 são subespaços. Quando eu fizer a subtração de V1 por V1', isso vai cair dentro do V1. Quando eu fizer a subtração de V2' por V2, isso vai estar em V2. O que nós temos então? Ó, V não é escrito assim? Mas ele também não é escrito assim?
V não é igual a V? É. Então essa soma aqui é igual àquela lá. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse sujeito que está aqui, vou passar para o outro lado com sinal trocado, vou pegar esse daqui e passar para o outro lado com sinal trocado. O que eu vou ter então? Que V1 menos V1' é igual a V2' menos V2. Agora olha que coisa interessante. Saca esse elemento aqui, ó. Saca essa diferença? Está em V1. Saca essa outra diferença? Está em V2. Bom, mas então o que eu vou ter? Ó? Eu vou ter ó, o V, esse sujeito aqui, ó, ele está no V1, não está? Sim, V1 menos V1' está no V1. É subespaço. Mas pera lá um pouquinho. O V2' menos V2 não é exatamente igual a esse daqui? Sim. Ah, então essa diferença aqui, que é igual a essa, está no V2. Opa! Essa diferença está tanto em V1 quanto em V2. Idem para cá. O V2' menos o V2 está em V2. Subespaço, V2 é subespaço, está lá dentro. Mas pera lá um pouquinho. Essa diferença aqui, o V2' menos V2, ela é igual a essa daqui. Mas essa daqui está em V1. Moral da história, então. Essa diferença está no V2, mas também está no V1. Então está na interseção. Ah, garoto. Só que tem um detalhe. Ah, nós estamos supondo que a soma é direta. Ah, tá. Como a soma é direta, a interseção é nula. E, portanto, ó, esses dois vetores aqui que estão na interseção têm que ser os vetores nulos. Como eles são os vetores nulos, V1 menos V2, V1 tem que ser igual a V1' e V2 tem que ser igual a V2'. Logo, a forma de você escrever o vetor V ela é única. Você pode até tentar escrever de duas formas distintas, mas você não vai conseguir na soma direta, tá? Para fechar, vamos supor agora que todo elemento de V ele pode ser quebrado, então, como a soma de um elemento de V1 com um elemento de V2. Tá? De forma única. De forma única. O que eu quero mostrar? Quero mostrar duas coisas. Primeiro, que V é a soma de V1 com V2, e depois eu quero mostrar que a interseção entre os dois subespaços é nula. Primeira coisa, a soma de dois subespaços está contida no espaço. Tá bom. Você não tem nem... Não tem o que discutir. Outra coisa, nós estamos assumindo que todo vetorzinho de V ele é escrito de forma única como um elemento de V1 com um elemento de V2. É isso que eu estou fazendo aqui. Putz, aqui eu escrevi U e U, em vez de V e V. Tá bom, mas, enfim. Troca U por V, fica tudo bem. Então, todo vetor, para todo vetorzinho que está em V, existem dois vetores, um em V1, outro em V2, de modo que isso aqui acontece. Moral da história. O V está contido na soma desses dois subespaços. Claro, a soma está contida no V, e nós acabamos de mostrar que V está contido nessa soma. Então, os dois espaços, eles são iguais. O V é igual à soma de V1 com V2. E, finalmente, nós vamos mostrar, então, que essa interseção ela é nula. Para isso, eu vou pegar um vetor que está na interseção. Como eles são subespaços, o que acontece? Já falei isso para você antes. Zero está na interseção. Então, olha como é que eu posso escrever o vetor V. Posso escrever o vetor V como V mais zero? Onde é que está esse vetor V aqui? Na interseção. Então, ele está no V1 em particular. Está. Onde é que está esse vetor zero aqui? Ele está na interseção, então ele está no V2. Ah, então beleza. Então, o meu vetor V, que é escrito desta forma aqui, está nessa soma. Beleza. Posso escrever o vetor V assim? 0 mais V? Onde está o zero? Zero está na interseção. Então ele está em V1. Se está na interseção, está no V1. Onde está V? Está na interseção. Ah, então está em V2. Opa! Acabei de escrever um vetor da interseção. Ora, como a soma de um elemento de V1 com um elemento de V2, aqui, né?
Outra hora eu escrevi de forma diferente, como um vetor de V1 e um vetor de V2. Não, não pode. Não pode. Por quê? Porque a forma de você escrever V como soma de dois vetores, um em V1 e outro em V2, ela é única. Não tem duas formas distintas. E aqui eu encontrei duas formas distintas. A menos que o vetor V seja igual a zero. Aí eu tenho uma única forma. Se o vetor V for diferente de zero, eu escrevo ele como soma de dois vetores de formas distintas. Uma hora assim, outra hora assado. Não pode ter duas. Ah, não pode ter duas? Não, então esse vetor V aqui não pode ser diferente de zero. Ele tem que ser exatamente igual a zero. E, portanto, a nossa interseção é nula e eu tenho como consequência que o vetor V ele é a soma direta desses dois subespaços. Beleza? Com isso, nós vamos ficando por aqui. Então, o que nós fizemos aqui? Estudamos basicamente soma direta de dois subespaços. Né? Então, olha aqui como foi a definição e presta atenção nesse último resultado, que esse último resultado ele vai ser bastante útil no próximo vídeo, quando nós vamos tentar generalizar. Por que nós estudamos apenas soma direta de dois subespaços? Que não existe a definição de soma direta de três subespaços? De 4, de 5 subespaços, de N subespaços? Então, esse é o tema do próximo vídeo. Espero que você me veja também no próximo vídeo.